sempre. Glória a Deus. Quero chamar a nossa filha Evan. Hoje é um dia para nós também especial, como família. Sempre que nós temos aniversário da igreja, eu convido alguém de fora. Hoje é alguém de dentro, da própria família, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Nós sabemos que esse momento envolve os filhos, os netos agora, mas glória a Deus por isso. Chega aqui, filha. Então é com muita alegria, meus irmãos, e também com muita emoção. O legado da nossa vida é um legado sempre de fé. Começa em casa. E assim, para nós como pais, ter filhas como a Evan e também a nossa filha Liz lá em São Paulo, que receberam a palavra, que foram formadas e abençoadas por Deus, hoje estão servindo o Senhor Jesus. Para nós é com muita alegria. Então, glória a Deus por isso. Filha, você tem liberdade. Tá bom? Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, comemorando 15 anos. Quando o pai e a mãe começaram o trabalho aqui, ali embaixo, eu lembro que teve um dia que a gente veio em janeiro, né? Então, começou em fevereiro, oficialmente em janeiro, a gente veio para limpar as coisas. Eu chamei um monte de amigos meus e a gente passou uma tarde ali limpando. E que alegria ver agora, 15 anos depois, tantas pessoas aqui, tantos frutos que Deus tem dado. Então, é uma alegria muito grande, um privilégio poder estar hoje aqui celebrando com vocês. Eu sou ministra da Primeira Igreja Batista ali de Curitiba, trabalho mais na área da adoração, com a orquestra e também com o Espaço Vida e Música, que é o nosso espaço de ensino. E toda vez que, seja numa pregação, num devocional, num estudo, toda vez que Deus me dá a oportunidade de ministrar, é um temor muito grande, mas é uma alegria muito grande também. Queria orar com vocês, a gente colocar esse tempo diante do Senhor. Pai amado, obrigada, Deus, por 15 anos, Deus, dessa igreja. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesses anos, Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele Deus que continua fazendo, Senhor. E celebramos, Deus, o passado, olhando para o futuro, para tudo que ainda virá, Senhor Jesus. Porque o Senhor é um Deus de planos, de sonhos, Deus. O Senhor é um Deus que cuida tanto de nós. Obrigada pela vida de cada um que está aqui nessa manhã, Deus, de cada família representada. Senhor, muito mais do que números, Deus, cada pessoa que está aqui, Deus, representa a história, representa milagres do Senhor. Cada um deles carrega, Senhor, marcas daquilo que o Senhor tem feito, Deus. E por isso nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria estudar com vocês sobre... A gente está num tempo de celebração, certo? Mas a gente vai falar sobre consagração antes da celebração. E para estudarmos na palavra de Deus, a gente vai estudar um momento importante do povo de Israel, que foi justamente sobre o reinado do rei Ezequias. E como que ele liderou o povo a um despertar espiritual muito grande, que foi marcado por uma grande celebração da Páscoa. E o povo viveu essa grande celebração da Páscoa após aproximadamente 200 anos que não se fazia uma celebração da Páscoa corretamente, desde lá dos tempos do rei Salomão. Então, realmente foi algo marcante, algo especial que esse povo viveu. Eu queria que você acompanhasse comigo
lá no livro de 2 Crônicas. Você está aí com a sua Bíblia? Você pode abrir e nós vamos ler alguns textos. Vamos começar no capítulo 30, 2 Crônicas 30. E nós vamos ler do versículo 21 ao 27. Então, a 2 Crônicas 30, dos versículos 21 ao 27, que é o trecho que vai falar justamente dessa grande celebração da Páscoa que eles estavam vivendo. Então, iniciando ali no versículo 21. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para os serviços do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram-na com grande alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia. E os líderes, 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os tempos de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Então, esse aqui é o relato desse momento importante de grande celebração da Páscoa, após tanto tempo sem ser feito isso. E que momento maravilhoso. Você consegue imaginar? A festa foi tão boa, que durou 7 dias, eles falaram mais 7 dias. E era uma grande alegria entre o povo ali comprometido. E o melhor é ouvir como Deus também recebeu isso, com alegria. Deus os ouviu, a oração dele chegou até os céus. E eu queria perguntar, você quer viver algo assim? Eu quero viver algo assim. Mas antes da celebração, eu comecei pelo final. Houve uma grande consagração. É exatamente esse o convite para nós nessa manhã. Que possamos sim celebrar com muita alegria esses 15 anos. É tempo de festa, é tempo de a gente agradecer e celebrar. Mas, para que a celebração seja completa, precisa começar em cada um de nós uma total consagração. Para você entender um pouco o contexto histórico do que a gente está falando nesse texto aqui, nesse período aqui da história, então o povo estava distante de Deus. Quando a gente vai lendo ali 2 Crônicas, que é um relato de vários reis, o reino estava dividido, né? Então tinha ali os reis de Judá, os reis de Israel. E é muito triste quando você começa a ler em sequência ali, porque é assim, rei X fez o que o Senhor reprova. Rei Y fez o que o Senhor reprova. Rei Z. Aí quando melhora um pouquinho, fala assim, fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Não tirou os ídolos. Então, os relatos, você fala assim, esse é o povo de Deus. E cada um desses líderes ali fazendo o que o Senhor desaprovava. E aí, finalmente, chega o rei Ezequias. E, finalmente, nós podemos ver uma declaração diferente. Diz assim, no capítulo 29, versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. É interessante que ele compara, inclusive, com o rei Davi, que foi um grande rei de Israel. E também no capítulo 31, versículo 20, ele fala assim, ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Então, realmente foi um rei que agradou o Senhor, que levou o povo, conduziu o povo à adoração de novo. E o pai do rei Ezequias foi o rei Acás. E ele foi um rei terrível. Ele não só fez coisas que desagradaram, como vários outros, mas ele chegou a níveis assim profundos de iniquidade. Ele chegou ao ponto de queimar alguns de seus filhos em sacrifício a ídolos. Então, Ezequias foi um que não foi queimado, mas outros foram. A Bíblia não relata quantos, mas fala no plural. Chegou a queimar filhos. Então, olha o nível da desobediência a Deus.
assim, realmente um rei que profanou muito. Inclusive, ele profanou o templo do Senhor e ele vendeu o templo. Naquela época tinha vários utensílios, todos eram de ouro ou de coisas preciosas, né? Cada um tinha um símbolo muito importante. E aí ele vendeu utensílios do templo para tentar fazer negociações com os povos que estavam invadindo. Então estratégias humanas, né? Falou, vou tentar resolver o problema. Pega ali os utensílios do templo, isso aqui é valioso, sem temor algum no coração, vendeu aquilo para tentar fazer esses acordos, essas alianças que não deram certo. E aí, por fim, ele fechou as portas do templo do Senhor e interrompeu o ministério levítico. Então, você consegue imaginar o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o templo que foi construído e tudo que simbolizava a presença do Senhor. Então, quando fala que ele fechou as portas, fez isso com os utensílios, é muito mais do que simplesmente fechar as portas, né? Ele estava dizendo, eu não valorizo a presença do Senhor, não tenho temor por isso, estou fazendo os meus arranjos humanos aqui, tentando fazer aliança com esses povos. E aí, esse era o pai, esse era o exemplo do rei Ezequias. Quer ver para a gente dar uma olhadinha, não só nas minhas palavras, mas na Bíblia aqui? Se você estava já com a Bíblia aberta, volta lá no capítulo 28. A gente vai ler um pouquinho sobre o rei Acás, dos versículos 22 ao 25. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, ofereci sacrifício a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Era nesse contexto que o rei Ezequias cresceu. Ele cresceu vendo toda essa iniquidade. O seu pai, que normalmente é um grande exemplo para nós, sendo um exemplo de um péssimo rei. Mas é lindo de ver que o rei Ezequias, ele não deu continuidade a essa iniquidade. Extremamente diferente, ele decidiu fazer uma aliança com o Senhor. No capítulo 29, no versículo 10, fala assim, agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a fúria se desvie de nós. Ele teve uma determinação muito forte, porque é muito mais difícil você ir contra todo esse ciclo de iniquidade, né? E ele fez uma decisão. E a minha oração é que a gente saia tão determinados quanto o Ezequias, a tomar as decisões que precisamos, a ter um coração totalmente consagrado a Deus, uma aliança com Ele. Então eu quero olhar para o rei Ezequias como um exemplo e ver como que ele não só seguiu essa decisão individual, mas ele liderou todo um povo, essa consagração completa. E vou só fazer um parênteses aqui, porque foi uma coisa que o Espírito me ministrou quando eu estava estudando esse texto. Se você é o primeiro integrante, a primeira geração de crentes na sua família, não desanime. Às vezes, talvez você vendo o meu pai falar, por exemplo, que alegria, né? Que eu sou já fruto de toda a fé e todo o amor que eles me ensinaram na palavra. E, de fato, é um grande privilégio. Mas você pode ser o primeiro. Talvez você fale assim, puxa, eu queria que os meus pais tivessem me guiado no caminho desde o começo. Mas você pode ser a primeira geração de muitas gerações que seguirão o Senhor. Então, se você é a primeira geração, então decida, fale, eu serei aquele que vou falar, os meus netos, os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos dos filhos, porque você plantou a semente, porque você foi o exemplo de fé. E se você é fruto, como eu, do exemplo bom, agradeça. Fale, Senhor, agradeça ao Senhor e agradeça também àqueles que foram, os que investiram. Porque é um privilégio a gente vê dentro da nossa casa o temor do Senhor e a fé. Rei Ezequias não teve isso, mas ele decidiu ser o exemplo para os próximos. Então vamos olhar ali para o que o rei Ezequias fez. A primeira coisa que ele fez foi santificar o templo. Vamos ver ali no capítulo 29, dos versículos 3 a 5.
Acompanhem comigo. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Acho lindo de ver que a primeira decisão que ele fez no seu reinado foi no primeiro mês do primeiro ano. Ele não esperou. Ele falou: a primeira coisa, vamos reabrir as portas do templo do Senhor. E ainda fala que tiveram que consertar. Imagina anos de portas fechadas. E aí, imagine aqui, se a gente tivesse, fechamos as portas, o templo fechou. Não é nem só as portas. A poeira, as coisas quebram, animais entram. Então tinha muita coisa a ser feita, mas foi a primeira decisão. Ele falou: abram, reabram as portas do templo. E aí ele fala para os levitas: consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor. Quando a gente pensa no templo, aqui nós estamos falando do templo físico mesmo. Mas nós aprendemos no Novo Testamento que hoje nós somos templos do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. Eu sou morada de Deus. Então, quando a gente pensa também em santificar o templo, vamos pensar no nosso templo, cada um individualmente. Qual a transformação pessoal que nós precisamos fazer? Quais são as portas que nós precisamos consertar? O que foi fechado e que precisa ser aberto? Isso significa que colocar o templo em ordem significa colocar a nossa própria vida em ordem. E o rei Ezequias, ele dá um exemplo claro de prioridade. Quando se assume um novo governo, as primeiras decisões dizem muito sobre o que aquele governo está planejando em fazer. E ele não esperou, falou: deixa eu primeiro ver o que eu vou fazer um super planejamento, deixa eu ver como é que o povo está, se o povo vai gostar dessa minha... Não. Primeiro mês, primeira coisa, vamos abrir as portas do templo. Prioridade. A primeira coisa é que nós precisamos que o Senhor seja prioridade na nossa vida. E sabe que é mais fácil do que parece a gente deixar o Senhor deixar de ser a prioridade. E às vezes a gente pensa em algo muito dramático, assim, a gente lembra de alguém que abandonou a fé, alguém que não está firme nos caminhos do Senhor. Mas quando nós falamos de prioridade, é além do que isso, não é só aqueles que abandonam. Não, eu e você que conhecemos, que seguimos o Senhor, confiamos nele, dizemos: não, a minha vida, eu estou firme aqui no Senhor. Mas se nós não vigiarmos, é muito fácil da nossa prioridade se inverter. No nosso dia a dia tão corrido, o tanto de informação que a gente recebe o tempo todo, a nossa mente às vezes tão ocupada. Então, às vezes, o que está deixando de fazer com que o Senhor seja a prioridade é a tentação de colocar o trabalho à frente do Senhor. Ou, às vezes, é colocar o conforto na frente do Senhor. Às vezes, a gente escolhe outras coisas. E daí o Senhor acaba não sendo o primeiro lugar. Eu estou vivendo uma fase da minha vida bem intensa, porque, como vocês sabem, tem a Lúcia de 2 anos e meio, agora veio a pequenininha Liz de 7 meses. E acho que todos os pais que passaram por fase de filhos pequenos me entendem, lembram desse começo, das poucas horas de sono. Meu Deus. Então, qual tem sido o meu desafio de fé? Gente, é trocar o sono pelo Senhor. Porque às vezes chega o final do dia, eu estou um caco, não é nem o final do dia. Às vezes eu olho às 3 da tarde e eu já não tenho forças. Mas a gente chega no final do dia com a graça de Deus. E aí, às vezes, a última coisa que o meu corpo quer, do que eu, Evelyn, a minha carne quer, é ter o meu tempo com Deus. Eu quero dormir. E não tem nada errado com o sono. O sono foi o Senhor que nos deu. É uma bênção. Inclusive, eu oro para que as meninas durmam bem, porque eu sei que é uma bênção do Senhor. Mas aí eu tenho que falar: Senhor, o Senhor é primeiro. Então, mesmo que eu estou cansada, eu quero ouvir a tua voz. E, às vezes, é contra a minha carne. Às vezes, a minha vontade é só deitar e pronto. Mas a gente lembrar, mas não é só da minha carne e da minha vontade. E quando, às vezes, a gente pensa na carne, a gente, às vezes, só pensa naqueles pecados terríveis, né? Não, mas colocar o conforto na frente do Senhor é um pecado. Porque daí a gente está só fortalecendo a nossa carne. Mas eu preciso também ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não leio a minha Bíblia? Se eu não oro?
né? Então, às vezes, são nas pequenas coisas. A nossa mente tão preocupada. A gente tem tido assim, uma sobrecarga de informação. E, às vezes, você até quer ler a Bíblia, mas isso acontece comigo. Eu vou ler a minha Bíblia. Gente, quando eu li o versículo inteiro, não tenho ideia do que eu li. Porque daí, assim, veio tanta informação na minha cabeça já das outras coisas que eu li durante o dia inteiro que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Como o Senhor disse lá para Marta, que é o texto tão conhecido, você está preocupada, inquieta com tantas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. E eu vejo que às vezes a gente lê esse versículo, como se fosse, Marta, Marta, você está inquieta e preocupada. Mas sabe que eu acho que, claro, isso é um achismo meu, tá? Porque na Bíblia a gente não consegue ter entonação. Mas eu acho que não foi com essa voz que o Senhor falou. Eu acho que foi Marta, Marta. Assim, meu amor, minha filha querida, você está... Ele está, assim, falando com amor, você está preocupada. Tipo, escolhe o mais importante. Só uma coisa é de fato necessária. E eu acho que em nossos tempos hoje isso é tão importante de lembrarmos. Na vida corrida, sobrecarregada, o mais importante, apenas um é essencial. Que nós não deixemos que o nosso templo seja fechado ou que esteja com as poeiras. Isso chama santificação. E isso é um trabalho para a nossa vida toda. Ou até o Senhor voltar, ou até que Ele nos recolha. Porque sempre vai ter. Sempre vai ter a poeira que juntou ali, sempre vai ter o desafio, cada um vive o seu desafio, você sabe qual é a porta que talvez você tenha que consertar. E o Espírito Santo, ele, nessa beleza, ele vai ministrar cada um, qual que é a porta que você precisa. Ontem à noite, quando eu estava ainda um pouquinho antes de dormir, pensando, já tinha terminado a mensagem, aí eu falei, eu sei, Senhor, agora é minha vez de perguntar, qual é a porta que o Senhor quer que eu conserte hoje? E essa é uma constante pergunta que temos que fazer. Mas depois que ele ali faz esse primeiro momento de abrir as portas do templo, de fazer essa santificação, o segundo ato ali é restabelecer o culto. Porque você imagina, se as portas estavam fechadas, não havia culto. E aí, depois da gente ter essa transformação individual, agora a gente vai ver qual é a transformação em comunidade. Vamos ler junto comigo ali no capítulo 29, dos versículos 28 a 30. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. Eles o louvaram com alegria. Depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Há um valor muito importante sendo ensinado aqui. A consagração, ela começa assim, em cada um de nós. Mas depois, o próximo passo é o resultado da santificação individual, é o reestabelecimento do culto, adoração em comunidade. É impossível nós sermos corpo de Cristo sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Eu não sou a noiva de Cristo, nós somos. Não existe fé individual nesse sentido de, não, eu vivo sozinho, eu e Jesus. Existe, claro, o seu momento, você e Jesus, e tem que ter. Mas se você não tem o momento com os irmãos, tem algo que não está certo. Você vê quando os discípulos perguntaram, Jesus nos ensina a orar, como é que o Senhor ensina? Ele não fala, meu Pai que estás no céu. Ele fala, Pai nosso. Existe um valor muito interessante, muito importante do culto comunitário. É isso aqui, é o congregar. Que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem hoje tantas facilidades e elas são uma bênção. Você entrou no carro, você pode escolher lá no Spotify um podcast. Aí você pode ver uma pregação durante a semana enquanto você está preparando alguma coisa. Aí, se você não pôde vir hoje, tem aqui gravado para você ver depois o culto. E isso é uma bênção. Eu acho que são ferramentas abençoadoras. Só que nós temos que tomar cuidado que nada substitui o adorar em comunidade. O tempo da pandemia, a gente viveu isso de maneira muito intensa. Quando começou ali a pandemia, eu estava grávida de 7 meses. E acho que todos nós lembramos, né, o desespero que foi, porque assim, a gente tinha zero informações, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E no meu caso, como grávida ali, eu era considerada um grupo de muito risco, não só por causa de mim, mas por causa da minha bebê. Então, assim, era tudo muito preocupante.
Então, a gente entendeu como família que não seria prudente ali, antes dela nascer, eu estar congregando nos cultos, mesmo que com máscara, distanciamento, mas naquele momento eu tive que me isolar ali, né? E depois ela nasceu, aí tinha até os 3 meses, não tem vacina quase, né? Não tem, o bebezinho não tem proteção nenhuma, ainda também estava no ápice da pandemia, então eu tive que me retirar mais alguns meses, até ela ficar um pouquinho mais velha. Irmãos, quando eu tive a oportunidade de voltar, eu lembro que eu entrei assim no templo, eu chorei do começo do curso até o final. Acho que alguém vai tipo assim, coitado, quem é essa pessoa, o que está acontecendo com ela? Mas era assim, uma saudades de estar na casa de Deus. E é diferente. Eu assisti nesse tempo, eu assistia online, acompanhava, mas não é igual. Você está na casa de Deus. Tem coisas que Deus só vai fazer lá, você no teu quarto, ajoelhado, no secreto. Mas tem coisas que Ele só vai fazer quando você estiver aqui, adorando com os teus irmãos. Então, o valor do culto tem que ser restabelecido. Se nós queremos viver esse tipo de celebração, de avivamento que o povo e Ezequias viveram, nós precisamos valorizar o culto. É um valor bíblico. E aí nós seguimos. Vamos ver qual foi a próxima parte desse momento. A parte da celebração, eu li com vocês lá no começo. E foi tempos de realmente muita celebração diante do Senhor, a presença dEle. E o povo celebrou com grande alegria. E a alegria faz parte da presença de Deus. E eu creio que hoje vocês estão felizes de estar celebrando esse tempo todo. Dá para lembrar o que o Senhor fez, quando que o Senhor te trouxe para cá. Mas uma coisa me chamou muita atenção quando eu terminei ali de ler essa parte da celebração, seguindo no próximo capítulo, diz assim: quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Então, primeiro eles viveram aquela consagração individual. Depois eles restabeleceram o culto, entenderam, não, isso aqui, nós precisamos viver isso de novo. Abriram a porta do templo, foram lá, consagraram tudo de novo. E aí fizeram a grande celebração da Páscoa. Durou 14 dias, porque eram 7 dias e eles resolveram estender ainda uma semana a mais. Grande alegria, grande celebração. E é isso que a gente vive no culto. Só que depois desse momento, o que acontece? Você vai para a sua casa, eu vou para a minha casa. Você vai para a segunda-feira. E na segunda-feira é a continuidade. Depois que você foi cheio aqui na comunidade, você volta para a sua realidade. E foi isso que eles fizeram. Eles saíram Só que aí, qual é a atitude? Eles saíram pela cidade de Judá, e aí eles foram fazer o quê? Eles despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. O que significa isso? Eles foram trazendo a transformação para onde eles estavam vivendo. Não acaba aqui. Agora que você sai daqui, você sai com missão. A terceira coisa que eles saíram foi a transformação do mundo, continuar a missão. Depois que a gente vive coisas especiais na presença de Deus, nós saímos também com uma responsabilidade de voltar para as nossas rotinas e continuar em obediência. Como o povo fez ali. Vocês lembram, quando a gente leu lá do rei Acaz, ele que tinha colocado os postes sagrados em todas as esquinas. Então, aqueles postes, quando diz aqui que eles derrubaram essas pedras sagradas, esses postes, eram os símbolos da adoração aos outros ídolos. Então, quando eles vão ali e tomam atitudes práticas em relação a isso, nós vivemos algo do Senhor. Agora nós vamos mudar as coisas ao nosso redor. Então, quando você sai dessa casa aqui, que é uma casa de oração, de transformação, de salvação, você vai com uma missão. De lá no teu trabalho, Deus te colocou lá. Muito antes de para você realizar um trabalho, qual seja ele qual for, com a missão de você ser luz ali, naquele lugar, transformar aquelas pessoas perto de você. O lugar que você mora não foi ao caso. Aqueles vizinhos ali precisam de você morando ali. Porque você é luz ali, naquele lugar. As pessoas que você convive, não sei qual o seu contexto de vida, mas seja ele qual for, você precisa ser um agente de transformação. Você tem tido o cheiro de Jesus por onde você vai?
Esses dias eu estava lendo um livro, ele falando sobre como nós queremos dar fruto, né? O fruto do Espírito, e falando um pouco isso, e às vezes a gente pensa assim, o fruto do Espírito são coisas que eu vou fazer. Mas ele falava assim, não é coisa que você vai fazer. O fruto, ele é um resultado da tua vida com Deus. E pensando já justamente na analogia do fruto, é assim, quando a pessoa experimentar a sua vida, tem gosto de Jesus. Não tem gosto de Eve. Então, as pessoas que estão perto de você, quando elas veem você ali sendo amável, você sendo bondoso, você sendo paciente, você tendo domínio próprio, você sendo fiel, isso tem que ter gosto de Jesus. Esses são frutos que só o Espírito Santo pode nos dar. Então, creia que o lugar que você está pode ser transformado. Não pelas nossas forças, mas por aquilo que você tem vivido com o Senhor. Quando eu comecei essa pregação, eu li um versículo com você que era justamente uma descrição ali sobre a vida do rei Ezequias. Que era, ele fez o que era bom e certo e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Você deseja que Deus possa dizer o mesmo sobre você e sobre essa igreja? Eu desejo. Desejo do fundo do meu coração que eu possa ser achada fiel até o fim. Que eu faça o que é bom diante do Senhor. Quando a gente viveu, sei que vocês sabem bastante, porque o pai e a mãe contam, né, compartilham com vocês, e quando a gente viveu ali o desafio de receber o diagnóstico da Lise, era tudo muito assustador, porque na verdade a gente não tinha muitas informações. E como pai e mãe, o coração fica muito apertado. Eu nem podia ver minha bebê ainda, não sabia o que a gente ia enfrentar, não sabia quantas cirurgias ela teria que fazer, eu não sabia nada, né? Eu sabia que Deus estava no controle. Mas nessas horas a nossa fé é testada muito. E eu lembro que eu orava assim, Deus, uma das coisas que eu mais tenho medo é eu não ser fiel ao Senhor diante da tribulação. Diante da prova, eu não quero entristecer o Senhor, eu não quero vacilar na minha fé. Porque realmente é um desejo do meu coração. Poder chegar lá na eternidade e o Senhor falar assim, serva boa e fiel. Ai, como eu quero ouvir isso. Como eu quero que o Senhor me ache fiel até o fim. Como eu quero fazer o que é bom e certo diante do Senhor. E preparando essa mensagem, eu falei que nós possamos ter não só esse desejo individualmente, mas vocês como igreja aqui. Eu até escrevi aqui, que a gente possa ouvir dos lábios do Senhor. A Igreja Batista Filadélfia fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor. Você deseja isso? Você consegue falar isso? Não sei se você está aí com o versículo. Vamos tentar fazer juntos? A Igreja Batista Filadélfia fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Acho que é mais fácil falar, vocês repetem, né? A Igreja Batista Filadélfia fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel. Diante do Senhor, o seu Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Eu queria pedir que você colocasse diante do Senhor o seu coração nessa hora. Pergunte para Ele, Senhor, qual é a porta que eu tenho que consertar para viver esse grande momento do Senhor. O que o Senhor quer consertar na minha vida individual, Pai? Mas também pergunte, Deus, eu tenho congregado como eu preciso? Eu tenho, de fato, entendido que o culto é algo do teu coração e que eu preciso viver em comunidade? E também pergunte, Senhor, qual é a minha missão agora? O que eu tenho que fazer? Onde eu estou? Onde o Senhor me colocou? Para que as boas novas cheguem, a mudança chegue, a transformação. Ah, Senhor Jesus, a Tua palavra ela é viva e eficaz, Deus. O Senhor está vivo e o Senhor fala com cada um de nós. 15 anos, Pai. 15 anos, Senhor, de um farol aqui. Para que todos que passem, todos que deem a oportunidade para o Senhor de agir, o Senhor está aqui. O
o Senhor está aqui. Muito mais, Senhor Jesus, do que uma construção. Esse local, Deus, é o lugar da Tua presença. Porque o Senhor está em nós, Deus, e quando nos reunimos, a Tua palavra fala que quando estivessem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estaria, Pai. Então o Senhor está aqui. E nessa hora, Senhor, olhando para esse exemplo de fé do rei Ezequias, Deus, nós queremos, como servos do Senhor, sermos achados, Deus, fiéis, Pai, até o fim. Queremos fazer o que é bom e correto diante do Senhor, Pai. Mas também como igreja, Senhor. Ajuda essa igreja, Pai, a ser uma igreja, Senhor, fiel até o fim. A ser uma igreja que faz a diferença aqui nessa comunidade, nesse bairro, nessas pessoas, Deus. Pessoas que às vezes vão passar por aqui com curiosidade. O que será que está acontecendo ali? Ah, Senhor, que a Tua presença os atraia para cá, Senhor Jesus. E que aos Seus pés pisarem nessa casa, Senhor Jesus. Que eles percebam a presença do Teu Espírito, Deus. Ah, Senhor Jesus, traz famílias, Deus, para Te conhecerem aqui, Senhor. E aqueles que estão aqui, Senhor Jesus, renova, Deus. Renova, Senhor, as mãos cansadas, Senhor. O Senhor nos falou, Deus, que o trabalho era muito, mas os trabalhadores são poucos, Deus. Mas o Senhor tem derramado dons específicos para cada um, para que a Tua igreja seja saudável, Senhor. Então, Senhor Jesus, que cada um que tem aqui algo em suas mãos entenda qual é o seu papel neste local, Pai. Onde cada um deve agir, Deus, de maneira única, porque o Senhor nos deu características diferentes, Deus, e cada um pode contribuir de certa maneira, Senhor. Então que cada um entenda, Senhor, qual é o seu papel nessa casa de oração, Pai. Para que essas portas sejam abertas sempre, Deus. Senhor, e que pessoas conheçam o Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida, Senhor, do meu pai, da minha mãe, que tem se dedicado ao longo desses 15 anos, Deus, com amor, tem amado a Tua obra, Senhor. Que o Senhor também dê direcionamento para os próximos anos, Deus. O que o Senhor deseja dessa igreja, onde o Senhor quer agir, Pai. Que eles tenham direcionamento do alto, Deus, toda a liderança, Deus. Entenda, Senhor, também diretamente do Senhor quais são os próximos passos, Deus. Abençoa, renova e traz, Pai. Traz aqueles que precisam Te conhecer. E, Senhor Jesus, que cada um de nós, Senhor, tenha, Senhor, o temor, Deus, de ter um coração santificado, consagrado ao Senhor, para que o Teu agir, Senhor, seja pleno nessa casa. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.